Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e disseram: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe combinou com André e os dois foram falar com Jesus. E Jesus respondeu-lhes: Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer seguir, siga-me. E onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora sinto-me angustiado. E que direi? Pai, livra-me desta hora. Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu o glorifiquei e o glorificarei de novo. A multidão que aí estava e ouviu dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam: foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu e disse: essa voz que ouvistes não foi por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso, e eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falava assim, para indicar de que morte iria morrer. Palavra da salvação. Podemos nos acomodar. Você também que está em casa, que nos acompanhe. Você encontra aí um lugar adequado, digno, para nós celebrarmos. Sempre lembrando que a gente disse no outro período em que a gente precisou celebrar desse modo, não é? Não é porque você está em casa agora que você está de pijama, de pantufa no pé, descabelado, desgrenhado, né? Pelo contrário, você precisa estar arrumadinho, bonitinho, como se você estivesse vindo na missa, porque é o modo em que nós vamos celebrar. Estamos celebrando, ouvindo a palavra. Vocês não podem estar conosco aqui, infelizmente não podem receber o pão da vida, mas nós, pais, estamos celebrando por vocês, oferecendo esse sacrifício pela vossa santificação, para que todos nós possamos colher os frutos de todo o sacrifício que a gente tem vivido nesse tempo tão difícil e também tão confuso. É tiro para tudo quanto é lado e tem gente acertando o pé, infelizmente. Mas vamos colocar nosso coração diante daquilo que Jesus falou para nós, que a liturgia toda apresentou para nós, na pessoa de Jesus, das leituras do profeta Jeremias, a carta de São Paulo. Então temos que lembrar que esse discurso hoje de João, Jesus faz esse discurso, João apresenta esse discurso de Jesus na última fase da vida pública de Jesus, porque é iminente a Páscoa. É iminente o momento do sofrimento, da crucificação, da morte e, por consequência, da ressurreição. A gente não pode esquecer disso, porque a gente tem a tendência de parar na morte, na cruz. A gente não dá o salto primordial e essencial.
Porque escondido no sacrifício da cruz está o dom da ressurreição, que é maior, porque é para todos. É o presente de Deus para todos nós, né? Tem uma vida, a nossa vida está escondida no Cristo ressuscitado. No Cristo ressuscitado, que continua com as marcas da crucifixão, mas é o Cristo ressuscitado. É nele, no ressuscitado, que está escondida a nossa vida. Então nós temos aqui 2 gregos anônimos que vão procurar os apóstolos, justamente os 2 apóstolos que também têm nome grego, Filipe e André. Então talvez eles tenham se identificado de alguma forma. O nome identificou, os apóstolos se identificaram com os gregos, e os gregos se identificaram com os apóstolos, porque eram gregos e tinham nome gregos. Mas isso quer dizer alguma coisa, né? Os gregos que queriam conhecer Cristo. Esse conhecer Cristo, eu vou lembrar aqui para me explicar, gostaria de explicar para vocês profundamente, espero que eu consiga, né? O que realmente eles queriam? Então nós temos que pensar primeiro naquilo que o Papa Bento XVI disse. Ele foi visitar uma paróquia em Roma, no período que eu ainda estava lá, e ele fez uma homilia, era esse domingo aqui, o 5º domingo da Quaresma. Então, esses gregos anônimos, eles representam a sede que existe no coração de todo ser humano. O desejo, a sede de conhecer Deus, de buscar Deus, de ir ao encontro dele. Esse conhecer que está no evangelho de hoje, aqui nós traduzimos aí como, queriam ver Jesus, mas eles queriam conhecer Jesus. Esse conhecimento é algo profundo, não era só algo intelectual, porque os gregos, eles eram versados na filosofia, nas artes, eles tinham muita sabedoria, eles sabiam muitas coisas, a filosofia, eles usavam o pensamento, mas esse conhecer Jesus que eles queriam era algo íntimo do coração. E quando a gente passa a usar esse termo também na cultura bíblica, por exemplo, uma mulher e um marido se conheciam na intimidade do ato sexual. Era um modo de conhecer. Então indica uma intimidade profunda, onde um se faz para o outro e um se mistura à vida do outro. Era isso que os gregos queriam. Esse relacionamento íntimo, profundo com a pessoa de Jesus. Isso a gente só vive não no mundo das ideias. Esse tipo de conhecimento aqui era o conhecimento do coração, o conhecimento entre pessoas. Não tinha a ver com o mundo das ideias, mas algo concreto, real, com uma pessoa, Jesus. É esse conhecimento que nós também temos que cultivar no coração. Cada dia eu quero conhecer melhor Jesus, através da palavra, na comunidade, na vida da igreja, na vida dos irmãos, servindo os irmãos, amando os irmãos. Ontem o padre Rodrigo lembrou bem na homilia dele. Esses gregos fazem essa pergunta, querem conhecer a Jesus, e Jesus responde de um jeito assim desconcertante. Que resposta Jesus deu para eles? Vocês querem me conhecer? Então vocês vão ter que fazer a experiência da cruz. É preciso passar, ser elevado, ser crucificado, amar ao extremo. É desse modo que se conhece a Deus, de forma extrema. Porque hoje a gente quer conhecer de forma muito superficial, a gente quer tudo pronto, né? Infelizmente não vamos conhecer a Deus numa pesquisa do Google. Nós não vamos conhecer a Deus através de uma mensagenzinha fugaz do WhatsApp. O conhecimento de Deus, a vivência de Deus, ela passa pela cruz, né? E faz parte da natureza humana, sofrer, vencer, crescer, cair. Faz parte da nossa experiência humana também, nos sentimos às vezes derrotados. A diferença é que nós que acreditamos, a gente se levanta, a gente aprende,
A gente cresce, a gente supera, porque nós temos fé. Então todo o discurso de Jesus, ele podia ser resumido numa sentença muito simples: para conhecer é preciso acreditar. É aqui Jesus está ligando esse conhecimento a um ato de fé. Eu preciso acreditar na pessoa de Jesus para poder conhecê-lo. Eu tenho que acreditar. Então a fé permanece aí como ponto central de tudo. Diz o Evangelho de João, né? Chegou a hora. Esta hora, ela já foi verbalizada lá no 2º capítulo, nas bodas de Caná. Quando Jesus fala para Maria nas bodas de Caná: não chegou a minha hora. Está chegando a hora. Que hora? A hora é a cruz, a crucifixão. Está chegando a hora do grão de trigo morrer, porque se ele não morrer, se o grão de trigo não morrer, se o grão de trigo não for colocado na terra, chegou a hora em que o Cristo precisa habitar o nosso coração. Chegou a hora em que nós também somos convidados a morrer para nossas vontades, a morrer para os nossos. Chegou a hora, né, que a gente está morrendo. E a gente não pode fazer festa, a gente não pode se encontrar, a gente não pode ficar perto. Chegou de novo a hora em que você não pode vir para a igreja celebrar a missa, estar junto. Chegou a hora. É uma hora de dor e de sofrimento. E para quantas pessoas chegou a hora também de perder seus entes queridos? Quantas pessoas? Para quantas pessoas chegou esta hora triste do luto, da dor e do sofrimento, que nós não podemos minimizar, que nós não podemos negar. Estamos vivendo um momento de cruz, a humanidade inteira está vivendo, que na fé, na esperança, a gente tire proveito disso, para conhecer a Deus, no amor, na empatia, na solidariedade, na partilha, estar perto um dos outros de algum modo. Não vamos nos isolar. Não podemos nos isolar, mas podemos, mantendo um respeito de distância, nos solidarizarmos uns com os outros, para não nos sentirmos sozinhos nessa hora. Então é a hora, chegou a hora, diz o Evangelho, é a hora de crer, é a hora de olhar para o céu, é a hora da gente entender a loucura da cruz. Como lembrou bem ontem para nós o Padre Rodrigo, que para os gregos era insensatez, mas para nós, sabedoria de Deus. Para os romanos, uma loucura. Para nós, sabedoria de Deus. Então chegou a hora da gente olhar para a cruz. Chegou a hora da gente se esconder na chaga de Jesus, esperar confiante que Ele está conosco, por nós e ao nosso lado. O Evangelho e o discurso, no Evangelho, no discurso de Jesus, na resposta que Ele ainda está dando para os gregos que querem conhecer profundamente, e Jesus começa a anunciar a sua ressurreição. Jesus anuncia a sua glorificação. Ele vai ser glorificado, porque Ele é Deus, mas essa glorificação, não se esqueçam, passa pela cruz. A glorificação é o anúncio da ressurreição, mas essa glorificação passa pelo sacrifício da cruz. Isso, e Ele faz isso, Ele anuncia isso, e Ele não foge dessa missão para sermos salvos. Então tem uma fecundidade. O Evangelho de hoje nos lembra que o sacrifício, os nossos sacrifícios, as nossas dores, elas são fecundas quando nós vivemos tudo isso à sombra da cruz, acreditando. Não é que somos masoquistas, nós não buscamos o sofrimento, mas ele é fecundo na vida daquele que acredita. Ajuda a gente a ficar forte, ajuda a gente a endireitar a coluna, e ajuda a gente a levantar a cabeça, ficar forte, continuar lutando, vencendo em Deus. Esse é o sentido para nós. E Jesus também fala no Evangelho, né, que Ele será elevado. Então eu vou repetir aqui para vocês uma
frase do Papa Bento XVI sobre este evangelho aqui, naquela mesma ocasião em que eu estive com ele. A cruz, olhando para a cruz, onde ele foi levantado, a cruz é a altura do amor, é a altura de Jesus, e a esta altura ele atrai todos. Então quando a gente olhar para a cruz, lembremos, olha, a altura do amor, a altura de Jesus, a grandeza daquilo que Jesus fez por amor, está expresso, desenhado na cruz. E é para lá, para esta altura que ele nos atrai. Então nos atrai para o céu, nos atrai para a vida eterna, porque a gente também não pode perder a perspectiva da eternidade. Ninguém tira a nossa vida, lembrem disso, hein? Guardem isso. Ninguém rouba a nossa vida, porque a nossa vida ela está escondida no Cristo. Essa pandemia não vai roubar a nossa vida, porque a nossa vida ela está escondida no Cristo. Então nós não podemos perder, né, a perspectiva da eternidade, porque nós somos muito apegados. Senão a gente se apega demais a só essa vida aqui, a esse momento aqui que é tão efêmero, que é tão pequenininho, e na fé a gente esquece de olhar para o alto, para o céu. A gente vai continuar vivendo na eternidade. Eu vou me encontrar com vocês, nós vamos conviver juntos, porque a nossa pátria é o céu. E se aqui já é maravilhoso, se é bom estar com vocês, se é bom aquilo que a gente faz, imagine o céu. Se aqui, com todos os tombos, com todas as tristezas que a gente vive na nossa condição humana, é bom e a gente quer ficar junto um do outro, com os filhos, com a esposa e o esposo, com os padres. Se para mim já é bom e alegre estar com os padres e viver com eles, imagina como que vai ser no céu, viver com o sumo e eterno sacerdote Jesus Cristo, no amor. É maravilhoso, a gente não pode perder essa perspectiva. Por isso seremos também com ele elevados. Então, para concluir, e tudo isso, né, que esse pensamento nos ajude a nos transformarmos. E essa transformação é o Cristo que realiza dentro de nós. Quanto mais eu me envolvo e o conheço, me torno íntimo dele, mais ele me transforma. E aí a gente vai poder com ele repetir: Pai, glorifica o teu nome. Traduzindo, eu aceito a cruz. Foi isso que ele disse: Pai, glorifica o teu nome. Eu aceito a cruz. Então digamos nós hoje para Jesus, digamos em Jesus para o Pai: Pai, glorifica em mim o teu nome. Eu aceito a minha cruz de todo dia, em previsão da glória que nela está escondida, da ressurreição que eu viverei, da eternidade que contigo eu compartilharei.